Olá, estudante! Novamente estamos aqui com a nossa segunda semana de aula, aula 4 do nosso caderno pedagógico. Falaremos agora de docas e plataforma. Só um aviso, só um complemento. Essas duas primeiras semanas de aula são pesadas realmente, eu considero, são as mais puxadas. Mas voltem ao conteúdo da primeira semana, da aula 1 e 2, revejam a aula 3 e vamos finalizar com a nossa aula 4, a nossa segunda semana. Vocês verão que a partir da terceira semana a disciplina fica mais leve, fica mais rápida também. Então vamos lá, a docas e plataformas. O que iríamos estudar em docas e plataforma? Tipos de docas, calculando a quantidade de docas, plataformas logísticas e zonas de plataforma logística. Por que estudamos, Liz, docas e plataformas na movimentação e armazenagem? Qual é o objetivo? Reconhecer o que são docas e plataformas e distinguir os tipos existentes. O conceito aí de docas e plataformas, existem umas figuras que você já deve ter visto, né, quando viaja ou até trabalha num centro de distribuição. Docas são locais apropriados para carga e descarga de mercadorias. São áreas projetadas com espaço para o veículo estacionar, com áreas adicionais para embalagem, cargas de baterias, espera dos motoristas e outros elementos. Existem alguns centros de distribuição ou algumas plataformas logísticas que oferecem hotéis, oferecem restaurantes para os motoristas enquanto esperam, né, o carregar e o descarregar de suas cargas. As docas podem ser de dois tipos, docas de recebimento ou de recepção, que é o primeiro tipo, utilizados para receber os veículos carregados de mercadorias vindas de fornecedores, e docas de expedição, usadas para os modais caminhões ou vagões que vão carregar mercadorias na empresa, fazer as retiradas. Então são esses dois tipos de docas que nós estudamos aqui na nossa disciplina. Plataformas logísticas. Qual é o conceito de plataforma logística? Plataformas logísticas são locais onde se concentra tudo o que se diz respeito à eficácia logística. Possui zonas de empreendimentos logísticos e infraestruturas de transporte. As plataformas podem ser de dois tipos, conforme Dias ele nos fala. São unimodais, um só modo de transporte. Por exemplo, uma rodoviária. Ela só recebe o modal rodoviário, os ônibus. Ou os carros que vão lá, estacionam, né, enquanto o usuário, o passageiro, faz a sua viagem, né, utiliza o outro modal rodoviário. O modo só de transporte são centros ou terminais rodoviários, centros de transportes, e temos exemplo aí do terminal Tietê, na segunda figura, e uma outra rodoviária nessa primeira figura. Multimodais, é o segundo modelo, abrigam vários modos de transporte: rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aeroviário. A gente fala, dentro da engenharia de transporte, denominamos também terminais integrados, onde faz esse tipo de integração de outros modais. Para que a plataforma seja multimodal, não é necessário que tenha todos os meios de transporte. Poderá trabalhar 2 ou 3 modos de transporte. Aí um modelo de uma plataforma logística que tem aí o acesso por meio da rodovia, que é esse lado esquerdo aí do seu vídeo. Tem aí a área truck center e posto de combustível, onde vai receber os caminhões, que é o modal rodoviário. Tem a área intermodal, que é ferroviário e rodoviário. Chega a mercadoria de trem, faz a desconsolidação, né, descarrega a mercadoria. Ou, o contrário, chega de caminhão e desconsolida para o trem. A área de armazéns, área comercial, hotel. Como eu falei para vocês, oferece isso, né, para as pessoas que trabalham direto ou indiretamente na plataforma logística, área empresarial e tecnológica, área verde de lazer. Existem algumas plataformas logísticas que elas se autoabastecem, elas já têm usinas termoelétricas, tem todo um cluster para transformação dos produtos, existe um alto investimento tecnológico para se manter uma
plataforma logística. Os tipos aí de plataformas logísticas. As plataformas multimodais são divididas em 3 tipos. Primeiro delas, zonas de atividades logísticas portuárias, que são as plataformas agregadas aos portos. Aí tem um exemplo, está aqui a rodovia, a entrada da plataforma e toda a distribuição, e ela está ligada a um porto, geralmente o mar, né, está para algum dos lados, né? Geralmente do lado de lá, porque a rodovia cerca ela na frente. Um segundo modelo, centro-terminais de cargas aéreas para recebimento e despacho de mercadoria ar-terra. Nós sabemos que o transporte aéreo de mercadorias é o mais caro. Geralmente são utilizados produtos para poder utilizar o modal aéreo, são produtos de alto valor. Exemplo, diamantes, joias valiosas, quadros muito valiosos. Então, assim, o transporte aéreo ele é muito caro, né? Ele é o mais caro de todos os outros modais para o transporte de produtos, né? O menos utilizado. Então, está aí um modelo, né, de uma figura que mostra um terminal aéreo. Os portos secos. Em Juiz de Fora, nós temos um porto seco, em Dias Tavares, são os dry ports. São localizados no interior do país e têm como função efetuar a ligação entre o porto e a origem ou destino da mercadoria. Aí eu coloquei o exemplo do Porto Seco, em Juiz de Fora. Um bom exemplo é o Porto Seco de Dias Tavares, localizado em Juiz de Fora, uma plataforma multimodal que combina multimodalidade, telemática e otimização de fretes. Nós temos aqui umas figuras, né, umas fotos que foram tiradas do Porto Seco. Ali está bem alimentado, né, de produtos, de contêineres. Aí outras fotos, aí os contêineres eles estão até verticalizados, muito material distribuído dentro do Porto Seco de Dias Tavares. Dentro dessas zonas de plataformas logísticas, existem algumas subzonas que são divididas em 3. São conceitos que nós temos que utilizar e estudar. O primeiro conceito é a subzona de serviços gerais, que compreende a recepção, a informação, a acomodação, a alimentação, estacionamento, abastecimento, serviço de alfândega e a administração. A segunda subzona é a subzona de transporte, que agrupa a infraestrutura de grandes eixos de transporte. E a terceira subzona é a subzona de operadores logísticos, que são os fretes, corretagem, assessoria comercial, aduaneira, armazenagem e transporte. Bom, para concluir a nossa segunda semana, nós vimos instalações, docas e plataforma. Vale ressaltar que é a aula 3 e 4 do nosso caderno pedagógico. Nessa segunda semana de aula, reconhecemos as instalações e docas e plataformas. Vimos sobre layout, que é o desenho adequado para um determinado armazém ou empresa. Mostramos também a importância de escolher qual o tipo de layout que melhor se adapta à necessidade da empresa. E estudamos também docas. São áreas projetadas com espaço para veículo estacionar e fazer operação de carga e descarga. As docas são de 2 tipos, de recebimento e de expedição, e as plataformas logísticas são locais onde estão reunidos vários serviços logísticos, podendo ser unimodais, um modo somente de transporte, rodoviário ou ferroviário, e multimodais, onde existe essa integração com outros modais. São mais de 2 modais de transporte. Vale o comentário. Não esqueçam jamais de acessar, por meio do link na nossa página de disciplina, o nosso caderno pedagógico da disciplina Movimentação e Armazenagem. Agora vamos para a nossa terceira semana de aula.